Vamos abrir no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Estamos estudando este livro, estamos estudando as vidas das pessoas que Deus levantou como libertador. E temos, como 2 semanas já falando sobre Gideão. E vamos falar hoje de novo. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei? Versículo 15, e ele disse: Ai, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Versículo 16 diz: Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Senhor da glória, a tua palavra foi lida neste momento, neste lugar, na tua casa, a casa de Abraão, como foi dito aqui já. E neste momento te pedimos que a tua palavra venha prevalecer sobre nossos corações, sobre nossa mente, prevalecer sobre nossas vidas, prevalecer sobre as dificuldades, sobre as temperanças, prevalecer sobre as enfermidades, sobre as dificuldades financeiras, prevalecer, ó Deus, sobre as nossas fraquezas, nossas covardias, prevalecer, ó Deus, sobre os nossos desânimos, prevalecer, ó Deus, a cada um que está aqui, e não permita, Deus, que nenhum de nós, nenhum que está aqui e que está nos ouvindo, saia daqui da maneira que entrou, mas transformado, reparado, restaurado, modificado, alegrado, fortificado principalmente na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Quero reforçar você que faça o seu teste para ver se você pode ser um potencial doador, né? É a terceira vez, se não me engano, que essa equipe está aqui nesta igreja durante os 11 ou 12 anos, é a terceira vez que eles vêm, e a gente sempre ajuda, né, com que a gente pode ajudar com as pessoas que são doadores, e eu creio que a Bíblia diz amém, não só de palavras, né? Então que Deus possa reinar hoje através das nossas atitudes em nome de Jesus, amém? Aleluia. Igreja, eu queria falar hoje um pouco sobre a palavra como eu falei no estudo bíblico, a frouxidão. Desculpe o termo, mas não tem termo melhor para expressar o que Deus quer falar hoje. A nossa frouxidão espiritual, a nossa falta de entendimento de quem é Deus em nossas vidas. O branco que dá quando Deus diz: Eu estou contigo, vai. E o pé pesa, parece que tem um chumbo, tem uma placa de concreto no nosso pé espiritual. Quando Deus diz para a gente que Ele está conosco, que Ele vai adiante de nós e desembaraça os nossos caminhos. Ele quebra as portas de ferro e os ferrolhos, as portas de bronze e os ferrolhos de ferro.
ele diz que ele vai adiante com a espada desembainhada na mão, correntes de fogo na mão, para destruir o inimigo. Em várias passagens bíblicas, até nesse estudo de Gideão, Deus ele vai adiante, ele faz confusão no arraial do inimigo, no local do inimigo, e eles acabam se lutando, se matando um ao outro. Na época de Josafá, Deus só mandou o povo louvar. Na época de Josué, Deus só mandou o povo gritar. E ele diz: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. E ele diz: agora vai. E a bateria acaba, e o motor não pega, e acontece isso, e acontece aquilo. Deus quer nos incentivar hoje, nos direcionar hoje, a sermos cristãos mais fortes, né? Temos uma consciência transformada. Às vezes, quando se começa a ministrar sobre essas coisas, o entendimento é de que, uau, eu vou sair daqui hoje um super cristão. Eu vou hoje, a partir de hoje, eu vou conquistar todas as minhas batalhas, as minhas guerras. A partir de hoje, tudo que está ao redor de mim vai ficar submisso à minha ordem, à minha palavra. Às vezes você ouve uma mensagem dessa e espera: agora sim eu quero ver quem vai falar mal de mim, agora sim o dinheiro vai dar, agora sim tudo que eu falar vai acontecer. Eu quero dizer para a igreja que não é bem assim. O ponto principal da ministração hoje chama-se humildade de espírito. Deus, quando chamou os homens para fazer grandes obras, Ele chamou os humildes. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que Deus chamou Noé, e Noé era a minoria. Noé andava e vivia no meio de um povo perverso. Mas Deus chamou Noé e a sua família. A minoria venceu, porque a minoria estava com Deus. Deus começou a criar uma nação de um homem, de uma minoria, um homem que se humilhou perante Deus. Um homem que o pai dele era rico, era dono de terra, dono de possessões, mas ele se humilhou diante de Deus, ele abandonou tudo aquilo, seguiu a ordem de Deus e ele prevaleceu. E hoje, todos foram chamados esta casa de Abraão. E aqui tem a história de um homem chamado Gideão, que foi chamado para ser um libertador. Nós estamos estudando Juízes, e nós já entendemos que juízes, eles não julgavam até, o papel deles não era de julgar casos, situações como Moisés fazia, como os reis fizeram depois. Eles foram chamados para ser juízes libertador, eles foram chamados para livrar. A maioria deles, ou melhor, 99% deles foram militantes, quer dizer, militar. Militantes todos foram, militar. A área que eles exerceram de libertar o povo de Israel, o povo de Deus, era na área militar, de guerra. O único, ou a única, que Deus usou para ser juiz e julgar o povo, foi uma mulher chamada Débora. Débora, a palavra Débora quer dizer palmeira. E a Bíblia diz que Débora julgava debaixo de uma palmeira. Então palmeira julgava debaixo da palmeira. Não Palmeiras, são o time de São Paulo, estou falando isso. Então ela julgava o povo debaixo de uma palmeira. Ela foi a única juíza. O restante foi tudo estratégia militar. E Deus levantou os humildes para livrar Israel. O interessante é que quando nós vemos aqui nessa leitura, é que Gideão, ele não estava em um palácio, ele não estava ali no Palácio da República em Brasília, ele não estava na Casa Branca, ele não estava em uma igreja de 40 mil membros, ele não estava em um local, no escritório, ele não era dono de time de futebol americano, ele não era dono de empresa, não era dono de Microsoft, ele era um homem assustado, por que não dizer medroso, porque o inimigo estava pressionando, lhe roubando tudo, não só ele, como todo o povo. Se você for comigo ainda no capítulo 6, a partir do versículo 3, olha o que faziam os midianitas com relação ao povo de Israel. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
pois subiu com seus gados e as tendas, e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Interessante, quando nós estamos estudando Juízes, em todas as vezes que Deus chama uma pessoa para ser libertador, está lá dizendo: Israel novamente pecou contra o Senhor. Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a fidelidade de Deus, que está aqui hoje, apesar do povo de Israel ser infiel contra ele, nós às vezes sermos infiel contra Deus, a presença dele de libertar, a presença dele de amar, a presença de restaurar dele é sempre presente em nossas vidas. E quando ele chama um homem, ele chamou um homem humilde, que estava cegando, que estava plantando. Ele era um agricultor, ele não era um líder militar. E ele era medroso, a prova que quando o anjo chamou ele, a primeira conversa dele, a primeira palavra dele, ele dizia: Senhor. Oh, Deus. Irmão, o que acontece quando Deus chega no púlpito, usa no grupo de louvor, usa um presbítero, usa um pastor, usa um pregador, usa alguém para falar sobre a doação de medula? O que é que acontece que a gente chega dentro do nosso coração e diz: meu Senhor, mas eu. Deus hoje quer destruir o mais eu dentro de nós. Irmãos, nós somos chamados para avançar, não para recuar. Nós somos chamados para atacar o exército inimigo. A única vez que Deus disse renda ao exército inimigo foi quando Israel estava fazendo um dos momentos mais piores da sua vida com relação a obedecer a Deus, no tempo em que eles foram arrastados, levados pelo exército da Babilônia. Que Deus disse: o melhor que vocês têm que fazer, falou sobre a boca do profeta Jeremias: vocês têm que se entregar ao exército inimigo, porque a coisa está feia. E eles preferiram não obedecer a Deus, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Deixa eu voltar o texto aqui, quando diz que ele chegou para o anjo e disse: ai meu Senhor, o que aconteceu, que nossos pais contaram, que o que tu fizeste no Egito, abrir o mar vermelho, o que tu fizeste durante todo esse tempo lá com Josué, também abrindo o Jordão e derrubando as cidades, as muralhas, e nós conquistamos, e hoje nós vemos que nós estamos desamparados de ti. São baseadas nas nossas fraquezas, não na situação. Você percebeu isso? Quando você vai falar para Deus, o que está se passando com você não é a situação lá fora, é a sua fraqueza com relação ao que está acontecendo. Então, você perceba que Deus sempre traz uma palavra ignorando, rejeitando, não dando atenção à situação, à circunstância. Porque Ele disse: tudo isso está nos acontecendo, o Senhor nos abandonou. E a resposta do anjo disse, foi quando falou? Versículo 14. Vai nessa tua força. Irmãos, eu falei aqui de Pedro e João entrando no templo Formosa. E ali estava um homem que todos os anos, todos os dias, ele estava naquela porta esperando ser abençoado. Mas um dia ele olhou para Pedro e João com um olhar de expectativa. E João e Pedro, usado pelo Espírito Santo, olhou para ele diferente de como as pessoas olhavam. Pedro e João não respondeu como todas as pessoas respondiam. Eles respondiam pela compaixão de Deus, que estava em Jesus. Ele respondia pela compaixão do Espírito Santo. Ele respondia pelo poder que estava neles naqueles momentos. E ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele deu o que realmente aquele homem precisava. Às vezes a gente pede a Deus muita coisa, mas a gente não recebe o que necessita porque pedimos mal. A gente precisa de tanta coisa, mas o que a gente necessita, a gente coloca de lado. A gente precisa comprar um carro, a gente precisa comprar uma casa, a gente precisa comprar uma roupa, a gente precisa de um emprego melhor, a gente precisa de um cheque mais alto, a
gente necessita é de mais santidade. O que mais a gente necessita é de compaixão para com o irmão. É isso que a gente necessita. E é isso que você vai receber hoje em nome de Jesus. Ai meu Senhor, vai na tua força. Aí depois ele faz igual Ismael. Desculpe, Moisés. Com quem eu vou livrar esse povo? Eu sou um agricultor. Como eu vou convencer essas pessoas a adorar o sangue, a adorar a medula? Como eu vou convencer essas pessoas a adorar o Senhor na hora do louvor, na hora da adoração? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacitação para isso. São pessoas, e pessoas são duras. As pessoas são difíceis de entender. As pessoas querem fazer o que eles bem querem. O anjo tornou a dizer. Ele fala também que era mais pobre, não é mais baixo. Então, você vai ferir os midianitas porque eu vou estar com você. O que é necessário para que Deus use uma pessoa humilde como essa? Primeira coisa, esse caso para você. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele quer usar uma pessoa que não se conforma com a situação que está vivendo. Apesar da força da circunstância, Ele estava ali, juntando o trigo. Apesar do inimigo vir, ele sabia que o inimigo vinha. Então isso para mim já começa a parecer que Gideão não era tão frouxo. Porque ele estava cegando, sabendo que vinha inimigo, mas ele não ficou parado, ele agiu. De alguma maneira, Gideão disse: olha, ele pode vir, mas eu vou continuar insistindo, eu vou perseverar e eu vou vencer esse inimigo. Porque quem é que vai aqui juntar, sabendo que o inimigo vai roubar? Quem é que vai trabalhar, quando chegar no final do mês, quando você receber o seu cheque, você sabe que alguém vai bater em sua porta, vai meter um revólver e você vai tomar seu cheque. Quem vai fazer isso? Eu vou ficar logo em casa, não vou trabalhar. A Gideão, ele fez, porque nele existia alguma esperança. Eu estou querendo dizer até aqui que o que Deus deu para você fazer e você não tem tido sucesso até agora, não desista. Igreja, não desista do que Deus chamou você para fazer, principalmente na área espiritual, principalmente na área da sua família. Existem pessoas aqui que foram chamadas para ser o pilar, para ser aquele que introduziu o evangelho na família, mas não vê muito resultado, acaba desistindo. Então a primeira coisa, não se conforme com a situação, ainda que ela esteja pior. A segunda, que Deus quer, a pessoa que Deus quer usar, é que ela não está sujeita às fraquezas das outras pessoas ou dela mesma. Nós já vimos aqui isso, quando Gideão perguntou ao Senhor como livraria, e o Senhor já havia dito a ele que iria adiante dele. A pessoa que Deus quer usar é aquela pessoa que Deus, mesmo Deus vendo que a pessoa tem uma certa fraqueza, que não consegue se levantar, a sua estima está sempre para baixo. Você vê em Gideão aqui que a estima dele estava sempre para baixo. Então, se nós formos investir em uma pessoa que você sabe que a estima está sempre para baixo, acontece muito na guerra, acabamos desistindo de algumas pessoas. Você ministra, você convida para a igreja, você diz: Deus cura, Deus sara. E você insiste, a pessoa não vê e acaba desistindo, porque a baixa estima da pessoa é tanta que te leva junto com ela para falta de fé. Eu fui assim. Eu me lembro nos tempos passados, no tempo que nós tínhamos empresa no Brasil, das pessoas que trabalhavam conosco, ele era da Igreja Assembleia de Deus, eu não era crente. E ele fez de tudo para me levar para a igreja. Ele orava por mim, ele trazia coisas, tinha uma fazenda que era a igreja lá, eles traziam água de coco, trazia manga, trazia um monte de coisa. Ele tentou até pegar comida, né? Quase consegue, mas veja bem. E ele insistiu muito. Eu marquei 4 vezes para ir para a igreja, lá para o sítio. Se tivesse falado da farinha, eu tinha ido. Ele fez feijoada, fez tudo. E eu não fui nenhuma vez. E eu senti que o semblante dele foi mudando, a alegria,
intensidade que ele tinha de me convidar para ir foi baixando, até que ele não mais me chamou, e até que eu soube que ele faleceu. E quando eu me converti, eu entendi que Deus contou para ele, contou a favor dele, essa pérola na coroa dele. Porque quando eu me converti, eu comecei a entender a existência daquele homem, uma pessoa que não queria Deus. Eu não era uma pessoa má, não importa, o inferno está cheio de pessoas que não é pessoa má. Se a gente não tem Jesus, a gente está frito. E ele acabou não mais me insistindo em mim, me deixou de lado. E às vezes acontece com você, quando as pessoas lhe chamam para a igreja, e você acaba desistindo, porque a pessoa não quer. A pessoa tem uma baixa estima, acha que a situação deles não vão resolver. Nós tivemos aqui no domingo passado, quarta-feira passada, uma mulher que é a esposa do Fábio havia ministrado. Eu não sei nem como é que vocês conhecem, eu vim saber depois de tudo que era a Patrícia que ela estava falando, era aquela. E nós ministramos aqui Jesus para ela, ministramos cura, ministramos relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, e ela aceitou Jesus. Que coisa boa, né? De tudo que a gente faz, o nosso alvo é sempre esse. Não é o crescimento de igreja, não é o fortalecimento. Eu oro porque eu tenho orado bastante que vocês enriqueçam financeiramente. Deus sabe por quê, o propósito de Deus para isso. Mas o ponto principal é não desencorajar para salvar uma pessoa. E aqui está um homem que nos ensina isso. Ele não desencorajou. Ele não se sentiu desencorajado. As limitações que ele tinha não também parou Deus de insistir na vida dele. Você viu que por várias vezes ele apresentou as fraquezas e por várias vezes o Senhor ainda o incentivou. Vamos agora no versículo 19, quando ele já havia entendido que era Deus que falava com ele, ele preparou ali comida, né? São duas situações diferentes que eu vou falar. Essa de Gideão, de que o anjo comeu a comida que ele fez. Também, veja bem, se você for no 19, tem: então Gideão preparou um cabrito e bolos, asno e uma éfa de quê? Até anjo come farinha, tá vendo aí? Foi por isso que o anjo não desistiu. Quando ele viu a farinha, ele disse: eu vou ficar né? Depois vocês ficam falando de mim como farinha. Agora existe uma outra situação com Abraão. Quando Abraão recebeu a visita de dois anjos e a presença do Senhor, eu quero dizer que esse anjo aqui é o Senhor, é o Filho. Quando Abraão recebeu a visita daqueles anjos, e Abraão mandou preparar a comida, os anjos não começam com a vara e consomem com fogo a comida. E imediatamente depois que a comida é consumida, no versículo 21, lá no final, diz: e imediatamente o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui de que o mais que Deus usa as pessoas que Ele quer usar, porque Ele está vendo como Pedro e João viu. A Bíblia diz que aquele homem ofereceu ao anjo, ao Senhor, algo. Ofereceu algo material, ofereceu um alimento. Era o que ele tinha de melhor naquele momento, talvez porque fosse o fruto do trabalho dele. Ele ofereceu o melhor e disse: não vai embora. Se é o Senhor que está aqui, não vai embora. Deixe primeiro eu ofertar a Ti. Deixe primeiro eu adorar a Ti com algo que vem da minha mão, que vem do suor do meu rosto. Deus está buscando pessoas que se esforcem, que dê para Ele na obra um esforço físico, igreja. Às vezes a gente não entende isso. Por que a avó trabalha tanto? Por que a pastora pede tanto? Por que a Patrícia pede tanto? Por que a Laudicea pede tanto para fazer as coisas na igreja? Se doe para Deus, porque é isso que Ele está esperando por você. Amém. Para de criticar quem trabalha muito. Amém? Amém? E a Bíblia diz que quando o anjo tocou aquele alimento, ele desapareceu da presença de Gideão. Irmãos, depois que a gente faz a adoração, depois que a gente sabe que Deus recebeu aquela oferta, a Bíblia diz que o anjo desapareceu, e aí ainda fala depois: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Eu quero dizer uma coisa: se ainda você pensa que o Senhor não está ali, se ainda aquilo ou aquele que você diz que foi a referência de Deus sair da sua frente, de repente você pediu algo a Deus
E Deus respondeu com um carro, com dinheiro, com a presença de uma pessoa, ou seja lá o que for. Não quero ficar só em coisas materiais. Mesmo aquilo não estando ali, o Senhor continua falando com você. Depois dessa pregação, depois deste culto, depois que você sair daqui, o Senhor vai continuar falando com você. São essas pessoas que Deus quer usar, que mesmo saindo da presença da adoração, mesmo saindo do local da adoração, mesmo saindo dali onde Deus abençoou, ou saindo do carro que Deus deu, da casa que Deus deu, da mulher, do marido que Deus deu, da viagem que Deus deu, da paz e da alegria que Deus deu naquele momento, o Senhor continua falando. Não sai daqui hoje, esqueça a administração, não esqueça do louvor, não esqueça da mensagem, continue ali, porque o Senhor continua falando. Isso foi essencial para Gideão. Tanto é que quando Gideão ouviu que o Senhor disse: não tema, você não vai morrer, porque ele viu a face do Senhor, porque ele entendeu que ali era o Senhor, ele edificou, erigiu um altar ao Senhor, e ele erigiu o altar baseado no que Deus falou. Quando o anjo desapareceu, e alguém falou com ele depois de desaparecido, falou assim: paz seja contigo. Irmãos, Gideão era uma pessoa altamente confusa dentro de si. Pessoas que têm a baixa estima, eles não conseguem se localizar, eles são muito confusos, eles não conseguem olhar na cara de ninguém. Eles se acham pior, eles se acham menor da cara. Ele falou aqui: a minha família é a mais pobre e eu sou o mais novo, o mais fantástico. Ele era inseguro. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: paz seja contigo, ele erigiu um altar e chamou aquele altar de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. A partir daquele momento, Gideão sentiu segurança. A partir daquele momento, Gideão disse: agora eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero dizer para você que quando a paz do Senhor está no teu coração, essa é a hora de agir, porque a Bíblia diz: o teu juiz, o juiz do teu coração é o quê? A paz que Deus lhe dá no coração de agir. Aí Gideão disse: agora eu sei que é. Olha o que Gideão fez no versículo 25, ainda no capítulo 6. Naquela mesma noite, ele ouviu do Senhor para fazer uma coisa meio doida naquele local. Ele foi destruir o ídolo que o povo de Israel estava o povo de Deus estava idolatrando a Baal. Você vai ver uma coisa interessante aqui. Por isso que eu falei aqui de famílias. Sabe onde estava o poste de idolatria e a imagem de Baal? Sabe onde estava? Na casa de Joás. Sabe quem é Joás? Se você lê Bíblia, se você está estudando Bíblia, sabe. Joás era o pai de Gideão. A igreja está igualzinho nesse tempo. A idolatria estava na casa do pai de Gideão. Estava na casa de um benjamita, da tribo de Benjamim. O povo de Deus estava cultuando a ídolos. E está até hoje. É por isso que você tem que se levantar. É por isso que você tem que se levantar na sua casa, na sua família, e destruir os altares e os baals que estão lá instalados. Gideão podia ter sido frouxo no início, indiferente, materialista, que só cuidava das coisas materiais, não cuidava da espiritual. Mas quando Gideão ouviu do Senhor, algo mudou dentro dele, algo foi reformado dentro de Gideão. Gideão destruiu o altar de Baal na casa do seu pai. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas a idolatria, o pecado, a feitiçaria, que papai e mamãe ensinou. Não, papai e mamãe é crente, Joás também era. Talvez não tenha na casa de Joás, talvez tenha na sua casa. Pastor, você está dizendo que eu, crente salvo, estou com imagem de escultura lá na minha casa? Não, eu estou falando de idolatria. Talvez a idolatria seja um objeto, talvez seja uma pessoa, talvez seja um pensamento. Você defende o pensamento e não permite que a palavra de Deus derrube aquele pensamento. Mas hoje o Senhor está dizendo: crê,
Baal vai cair hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, tudo isso está sendo falado na sexta-feira do estudo bíblico. Eu estou fazendo só um resumo. Interessante é que, lá no versículo 30, quando os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai de Gideão: traz para fora o teu filho, porque nós vamos matá-lo, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém o pai de Gideão disse: se vocês quiserem entrar contra ele, contendo vós por Baal, vai Baal livrar vocês. Qualquer hoje que contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda ele mesmo, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jeru-Baal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Hoje, se você quiser, você pode ser chamado de Jeru-Baal, ou seja, contender contra Baal. Vamos fazer um resumo aqui de 10 segundos. Gideão era um agricultor medroso, frouxo, inseguro, ouviu a voz de Deus e agora é um valente, já até derrubou o Baal. Olha o crescimento, olha a mudança de quem ouve a Deus. Olha a mudança de quem não ouve, não fica preso o que a esposa fala, o que o marido fala. Porque, igreja, é sério, eu tenho visto muito, e é reportado muito em livros, a gente estuda aí, os homens estudam aí, quantas vezes mulheres ou maridos governam um ao outro. Irmão, a igreja disse: homem, ama a sua esposa. Mulher, ser submissa à sua esposa. Aonde é que está? Governa. Irmãos, vamos nos colocar na posição de sacerdote. Vamos nos colocar na posição de mulher virtuosa. Vamos nos colocar de um para o outro. Era com autoridade. Ninguém mexesse com minha mãe não, porque ela rodava na baiana. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está rodando de moinho aqui e vai derrubar Baal. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, tem uma coisa aqui de que tudo que eu estou falando, que Deus quer usar esse tipo de pessoa, você não vai ser usado por Deus se isso não acontecer. Se você tem coragem de agir, se você já é mudado porque ouviu a palavra de Deus, Deus já faz você fazer coisas que você diz: uau, eu fiz isso. É como eu costumo dizer, né? Às vezes, como o dia de hoje, eu sei que vai acontecer hoje de noite. Quando eu termino a pregação, que eu chego em casa e boto a cabeça no travesseiro, eu digo: meu Deus, o que é que eu falei àquele povo? Me meti na vida deles, falei que eles estavam errados, e eles estavam errados. E agora como é que eu durmo? Quando é a paz de dormir, mas eu durma. Você não vai ser usado por Deus se você não for preenchido do Espírito Santo. Versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abizeritas se ajuntaram após ele. Enviou mensagem por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensagem a Azé e a Zebulon e a Naphtali, e saíram contra ele. Irmãos, quando você é revestido do Espírito Santo, você faz coisas que você não imagina. Quando você é revestido do Espírito Santo, você fala coisas que você diz: na minha boca eu pensei que nunca ia sair isso. Uma vez aconteceu uma loucura. Às vezes vergonha quando eu falo isso, mas aconteceu. Não é vergonha de shame, não, é vergonha de tipo Gideão no início. Houve uma convenção aqui no Gaylord, né? E uma pessoa conhecida nova, o líder de louvor, conhecido no mundo inteiro, foi convidando várias pessoas de nação e eu estava lá. No caso, olha, tinha mais de 5 mil pessoas, só tinha eu de brasileiro, pelo menos o único que ela já sabe o que é. E aí disse: cada um vai representar seu país aqui com alguma coisa. Eu cheguei, não sabia de nada, fui ficando igual o telecomando no bolso.
ele já me conhecia, aí ele falou assim, e do Brasil? E eu esperando chegar o grupo do Brasil, né? Alguém com uma coisa diferente, um louvor, os grandes louvores, adoradores do louvor que aí, eu esperando, e eu sentado. Aí essa pessoa disse, aquele ali é brasileiro. 5.000 pessoas. Mínimo. Aí eu fiz, I have no idea what I'm talking about. Ele disse, você vai ter que representar o Brasil. Eu disse, mas não tem ninguém aqui, para mim ninguém se manifestou. Eu disse, vocês não convidaram ninguém, convidou, não tem ninguém aqui. E já falamos do Brasil, você vai ter que fazer uma coisa que o brasileiro faz. Qualquer coisa, menos pecado. Eu fiquei para um lado, para o outro, o que eu vou fazer? Tereza e a Ritinha estavam em cima, estavam cuidando lá em outra área. E eu digo, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E fui chamando, e cada um foi representando o seu país com dança. Eu digo, agora fica um. Aí eu fui subindo a fila, e cada um, 2, 3 minutos lá, dançava, e tinha aqueles grupos, né, bonitos que dançavam, eles vinham preparados, teve um pessoal do Chile, do Paraguai, Uruguai, que dançou aquela coisa tradicional deles, com aquelas roupas azul, vermelho e branco, coisa linda. E eu digo, aí, Brasil, eu fiquei assim, o cara me empurrou. Aí, Brasil, eu digo, não, glória. Eu digo, Deus me revela o Espírito Santo agora. Aí os caras tocaram o samba. Eu fechei os olhos e comecei a dançar. Irmão, se eu for fazer metade do que eu fiz lá aqui agora, as pernas vão trançar, eu vou cair. E eu não vou dormir de dor na costela. Eu sambei, eu nunca sambei, eu nunca fui sambista, já fiz uma coisa mas... Só eu passei pra cá. Existe o vídeo, mas nunca me entregaram. Ele falou, rapaz, tá lá o vídeo, eu vou entregar você, ele nunca me entregou. Eu digo, amém, deixa lá escondido. Lá no céu, quando acabar a vergonha, tu me mostra. Eu cheguei sem graça. Eu só tive uma opção, me reveste o Espírito Santo. E o povo passava por mim, Brasil, samba. Tem loucuras que você faz que só o Espírito Santo vai te usar. Pastor, como é que eu vou falar pro meu chefe? O cara é louco, você fala com ele, que Jesus é bom, abra a boca e fale com ele. Meu pai e minha mãe não me aceitam, não importa. Eles vão ter que aceitar a palavra, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então pega essas promessas, se revela o Espírito Santo como judeão e vai lá. Último ponto aqui. Penúltimo ponto aqui é que a pessoa que Deus quer usar, ela demonstra temor de Deus. Irmãos, se você falar como é que Deus, me explica isso, como é que Deus chama Davi um homem segundo o coração dele, um homem prostituto, adúltero e assassino. Eu não conheço ninguém na Bíblia, talvez Noé, tivesse tanto temor de Deus como Davi. Você não vai conseguir nada de Deus se você não tiver temor. Você não vai conseguir nem obedecer a voz, ouvir a voz dele e obedecer se você não tiver temor. Temor é aquilo que gera aquela palavra em você que diz assim: tudo podeis fazer, mas nem tudo deveis fazer. Temor trabalha aí. Às vezes você vê assim um crente e diz, mas aquele homem é sábio, aquela mulher é tão sábia. Por quê? Porque a sabedoria, ela é baseada no temor de Deus. O provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você rejeita a coisa que todo mundo faz, você diz, olha, eu posso fazer até melhor do que isso. E ninguém sabe. Mas sabe o quê? Deus disse que não, dos pés fora.
temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Gideão, ele era temente a Deus. Versículo 18, vamos voltar aí no versículo 18. Quando ele fala, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei. Irmãos, ninguém vai ofertar nada a ninguém se não houver um certo relacionamento, uma certa... Uau, essa pessoa merece respeito, essa pessoa merece ser ouvida, essa pessoa eu vou... Só que não está falando de pessoa, está falando de Deus. Eu vou dar o melhor que eu tenho para ele, porque dele pode sair minha vitória, ou só dele sai minha vitória. Irmão, Jesus chegou um tempo na frente das suas discípulos, a multidão, e disse assim: temei aquele que tem poder não só de levar para o céu, mas para o inferno também. Como é que você não vai temer uma pessoa dessa? Há um Deus desse. Gideão, de alguma maneira, através da oferta, através da obediência, através de fazer, de ser encorajado, ele temeu a Deus. Você não vai conseguir ser usado por Deus se você não temer a Ele. Amém? Amém. Vou terminar agora, faltam 5 minutos, nós vamos orar. Interessante que Gideão era um homem que era o menor, era um homem que ele se levantou, foi preenchido do Espírito Santo, ele começou a fazer coisas loucas, ele foi aquele que destruiu, que dedurou o Baal que estava ali, a Deus, destruído. E depois que Deus usa ele, eu vou ter que ser rápido aqui falando como ele teve a certeza, né? Ele disse assim: bom, se é o Senhor que está comigo, então eu vou colocar essa lã aqui, está no versículo 36, vou colocar essa lã lá de fora, e de manhã vai estar tudo seco e a lã molhada, e no outro dia estava... E Deus respondeu, porque Deus achava nele aquilo que ele implantou e plantou em Gideão. Deus agora está colhendo aquilo que ele fez. Quando Gideão, ele quis provar se era Deus que ele estava fazendo, fez várias vezes isso. Ele queria ter certeza que era Deus e não ninguém mais. Irmão, eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Quando Deus começar a te usar, eu sei que Ele já te usa, mas se a sua fé aumentar, se a sua esperança, se a sua coragem aumentar, Deus vai te usar mais ainda. Quando você vê uma porta aberta, antes de você entrar, não é pecado você provar 10.000 vezes. Eu vou ver se é de Deus mesmo. E se não for dele, eu não compro. Se não for dele, eu não vou. Se não for dele, eu não caro. E tem muito casamento que acaba em problema, porque a emoção, as portas que se abrem, a gente entra, e quando chega lá dentro a gente percebe: cadê o Deus que eu vi antes do casamento e agora não vejo mais? Porque Deus disse a Gideão: eu vou estar com você. Mas naquilo que Deus mandou Gideão fazer, naquilo que Gideão não faz, Deus não vai estar ali. Você quer ver? No versículo 12 do capítulo 7, desculpa, no capítulo 8, a partir do 22, vou pular o 22, eu falo por último, acho uma coisa. Fala que eu vou ter que falar o 22, eu vou falar o 24. Quando Gideão venceu os inimigos, né? Aí eu vou ter que pular aquela história de que Deus manda separar as pessoas e acaba de 32 mil fica 300. E ele vai, ele ganha a guerra, né? Na verdade, o que eles fizeram foi tocar a trombeta e levantar a tocha. Foi só o que eles fizeram, Deus fez o resto. Porque os próprios inimigos se mataram, um ou outro se mataram. Da obediência, exatamente. Ficou certo, obediência. Então, Gideão agora, ele que foi chamado, que era rejeitado, ele foi até chamado para fora da casa para matarem ele, para ser assassinado, porque ele fez o que Deus mandou. Às vezes as pessoas querem te matar, te crucificar, por causa de coisas que você fez e Deus ordenou fazer.
Bíblia diz que eles foram banidos. Acabou os midianitas e os amalequitas. Aí o povo lá diz, os irmãos dele, né, que queriam matar ele também, as pessoas daquela cidade, vem e reina, ser nosso líder. Olha uma pessoa de Deus, o que é que faz? Ó. Gideão lhe respondeu no versículo 24. Não, ele falou antes, no 23. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará por vocês. Sabe o que é isso? Deus usou o cara. Deus levantou ele. A Bíblia diz que quando as pessoas saíram a guerrear, eles gritavam, espada de Gideão. O homem teve um sonho, viu aquela cidade ser arrasada, a cidade do inimigo ser arrasada, e todos disseram, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Gideão estava famoso igual a Davi. Gideão era o cara, era o pregador, ele pregava, acontecia, ele falava, acontecia. Gideão era o cara. Agora, vem Gideão, vem ser nosso pastor, vem ser nosso líder, vem Gideão, vem dominar. Quer dizer, você agora é quem vai nos dar a direção. Gideão, como é que você ganha dinheiro? Gideão, como é que você prega? Gideão, como é que você canta? Gideão, como é que a sua igreja é grande? Me dá as suas estratégias, como é que você faz? Gideão respondeu, eu não faço nada, eu somente ouço aquele que me diz o que fazer e eu obedeço, por isso que eu tenho sucesso na vida. Eu não vou dominar sobre vocês, o Senhor que domine sobre vocês. E Deus está procurando pessoas assim, que na hora que a fama chega, não fica um ligando para o outro. Ei pastor, como é que está a igreja aí? Quantos números, quantos se converteram? E eu digo, quanto é que está o dinheiro? Quantos livros você escreveu? Quantos livros você vendeu esse mês? Quanto? Ah, eu vendi 32 mil edições. E você? Competição do ministério agora. Qual o pastor que faz mais? Qual o pastor? Eles agora estavam querendo escolher quem seria o próximo Billy Graham. Uns 2 anos atrás, pastor, eles estavam brigando literalmente em palavras para decidirem quem seria o próximo Billy Graham. Pôs uma pergunta aqui. Ele nem escolheu o primeiro, que escolheu foi Deus. Agora ele quer escolher o segundo. É Deus que faz. É Deus que faz. Mas Gideão, apesar de tudo, apesar dessa alegria de servir ao Senhor, dessa coragem, apesar dessa evolução, dessa mudança, igreja, versículo 24, Gideão disse, eu só quero uma coisa de vocês, tragam as argolas que vocês tiraram dos inimigos, que vocês levaram no despojo, que são de ouro. Eles botaram a capa, derramaram ali não só as argolas de ouro, mas também outros ornamentos, em forma de lua. Gideão pegou e construiu, ele fez uma estola, aquela roupa que os sacerdotes usavam de ouro, de pedras, colocou sobre a parede e colocou como um título. Um homem usado por Deus, um homem que se tornou poderoso, fraco, mas quando usado por Deus se levantou. Mas no momento de decidir, no momento crucial, talvez fosse a última coisa que Deus iria fazer através dele, registrado nesse livro, ele resolveu idolatrar uma estola, idolatrar os atos que ele fez. Olha o que diz o versículo 27. Desse Pedro fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se constituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço para Gideão e sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, os dias de Gideão. A Bíblia diz que Gideão teve uma concubina e com outras mulheres ele teve 70 filhos.
cantamos aqui Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, desce, desce, Espírito Santo, desce, desce, Espírito Santo, desce, Espírito Santo, desce, desce. Pelo menos sobre mim ele desceu, para ter coragem de falar com vocês, coisas que às vezes a gente não fala no normal. Uma vez o pastor Eduardo estava aqui sentado nessa cadeira, e quando terminou o culto ele disse assim: o teu ministério é de exaltação. Eu disse: então olha comigo, porque é tão difícil isso. Só nesses momentos eu tenho muita coragem de exaltar. Eu tenho coragem de falar o que tem que ser falado. Algumas vezes eu estou com você sozinho, eu falo coisas, mas nesse momento é o Espírito Santo falando, o Espírito Santo agindo. E nós temos que destruir o Baal em nossas vidas hoje. E nós temos que ser humildes o suficiente para que o Espírito Santo venha em nós e nos use. Deus me disse que aqui existem corações que estavam a ponto de desistir de tanta dificuldade que apresenta a Deus. Quando o pastor pede uma coisa, quando o ministro pede uma coisa, alguém pede algo para fazer na igreja, mais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, são as mesmas desculpas de antigamente. São as mesmas desculpas. A média no culto de intercessão, 5, 6, 7 pessoas, chegou a dar 15 pessoas. Eu não fui chamado para ser intercessor, e nem o Gideão parecia que era chamado para ser líder daquele povo. Você vê que o estudo bíblico, eu sento aí e espero. O culto é para começar 8. Da 9h45 tem 3 pessoas. Ali tem a apostila que eu fiz ali, eu fiz 20 e tantas apostilas. Consegui bater um recorde, distribuí 10. Eu sei que você é ocupado, eu quero dizer para você, talvez eu seja mais ocupado que você. Eu tenho família, você também tem. Eu trabalho duro, você também. Mas eu sou líder de você, eu vou dar conta de vocês. E eu preciso fazer vocês entenderem aquilo que Deus quer que vocês entendam. Eu fico às vezes assim, a Tereza testemunha. Eu sento para fazer uma apostila, para fazer uma pregação. Deus me dá tudo em minutos. Hoje 4 horas eu estava despertando de uma soneca porque eu estava cansado. Eu fui almoçar com alguém. Aí cheguei, em vez de fazer logo, eu digo, vou tirar um cochilo, era 3 e pouco. Eu fui, quando deu 4 e 5, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou pregar? E sentei, Deus meia hora me deu isso. Aí botei no computador, fui lá, botei no outro, vou salvar, deu um pane no computador novo. Bruce, o computador deu pane. A imagem começou a tremer, apagou tudo. Agora ficou não. Ô joia! Eu só tinha um papel que eu pesquisei sobre a vida de Gideão e a apostila que eu fiz. E eu entendi. É o Senhor. Vai lá e fala do teu coração. Fala o que você está vendo na igreja. Porque eu vou ser contigo. Eu disse, a coragem que Gideão teve e a humildade diante de ti, eu quero ter esse momento para dizer à igreja que se conserte diante de ti, a começar de mim, que venha ter mais temor de ti nas suas ações, nas suas atitudes, que venha ter um compromisso maior contigo. Nós queremos tudo de Deus, mas não damos nada para Deus. Nós clamamos a Deus por coisas, fundos e muitas vezes. Deus me dá, e Deus dá. Mas na hora que Deus diz, olha, eu preciso. Deus, peraí, eu vou. Aí a gente vem para aqui, eu creio que com sinceridade, nós cantamos Espírito, que desce como um fogo. Eu acredito que você clama do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, que você diz, Espírito Santo de Deus, me usa. Eu acredito, mas eu vou dizer uma coisa a você. Se você continuar dizendo para Deus, mas Ele não vai desistir de você. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está fazendo isso para Deus desistir de você, para você trabalhar na obra. Você vai cansar Ele, não. O Senhor não dormita. O
o Senhor de Israel, o guarda de Israel, tudo lá. Deus não quer tirar você da posição que você está. Você é líder, você é ajudadora. Não é isso que Deus quer. Gideão continuou trabalhando, mas na hora que Deus diz, olha, e eu sei o quanto é pesado ser sacerdote da casa, trabalhar e sacerdote da igreja. Eu sei. Essas mãos sabem, esses joelhos sabem. Ela sabe. Vamos ficar de pé? Irmã Sabina, me ajuda. Aleluia. Irmãos, olha, é o costume nosso orar. Orar por você aqui. Se você sentir de Deus, só se você sentir de Deus, que você precisa dessa coragem, que o frouxo, antes antigo, frouxo, Gideão não tinha mais a mudança dentro da igreja, a reforma da igreja. Se você precisa disso, eu quero orar por você que a minha oração não seja o resultado, a sua decisão seja